Existe um enigma, assim, no coração da história antiga, um parágrafo bem curto, quase perdido numa obra gigante, que provoca debates, nossa, há quase 2000 anos. É uma passagem sobre Jesus, de Nazaré. Mas, e aqui que fica interessante, não foi escrita por um seguidor. Foi por um historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo. E a questão que paira sobre esse texto é, bom, é gigantesca. A gente está diante de um testemunho real ou é uma fraude, uma falsificação que foi inserida séculos depois? E é fundamental a gente entender o peso desse nome, Flávio Joséfo. Ele não era um escritor qualquer, sabe? Estamos falando de um aristocrata, um sacerdote do Templo de Jerusalém, general na guerra judaica contra Roma e, depois, um historiador que tinha proteção dos imperadores. Ele viveu e escreveu logo na geração seguinte à de Jesus. As obras dele são, para qualquer historiador, uma janela indispensável para o mundo do Novo Testamento. Exato. E é por isso que essa menção a Jesus na obra dele é tão crucial. E a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo justamente nisso. A gente vai explorar, com base em pesquisas bem recentes, uma terceira via, sabe? Uma possibilidade que desafia essa visão de autêntico falso. Vamos tentar descobrir o que Joséfo realmente pode ter dito e, talvez mais importante, por que as fontes que ele tinha para dizer isso eram tão extraordinariamente próximas dos eventos. Ok, então vamos situar a cena. Na grande obra dele, Antiguidades Judaicas, o Joséfo está fazendo uma crônica da história do povo judeu. Aí, quando ele chega no período do governador Pôncio Pilatos, ele lista uma série de problemas, de tumultos, e no meio dessa lista ele coloca um parágrafo sobre um homem chamado Jesus. E é aí que a controvérsia explode. Porque a versão do texto que chegou até a gente, sabe, através de manuscritos da Idade Média, tem frases que soam, para dizer o mínimo, estranhas na boca de um judeu não cristão como ele. Parecem confissões de fé cristã. Por séculos, os estudiosos olharam para isso com uma desconfiança enorme. E quais são os pontos que, assim, mais geram essa desconfiança? As bandeiras vermelhas, por assim dizer. São basicamente 3 grandes declarações. A primeira e mais direta é: ele era o Cristo. Para um judeu do primeiro século, Cristo ou Messias é um título com um peso teológico e político imenso. Não é algo que alguém diria casualmente. Certo. A segunda é a afirmação de que Jesus realizou feitos milagrosos. E a terceira, que é a mais teológica de todas, é que ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia. Um historiador judeu, que a gente sabe que não se converteu afirmando a ressurreição, parece impossível. Entendi. Então, diante dessas frases que são tão fora de lugar, qual foi a conclusão da maioria dos acadêmicos por tanto tempo? O consenso por séculos foi a teoria da interpolação. Ou seja, que a passagem original do Joséfo foi adulterada. A ideia é que em algum momento, lá na Idade Média, quando os textos eram copiados à mão por monges, um escriba cristão teria melhorado o texto, entende? Ah, deu uma ajudada. Exato. Ele teria inserido essas frases para transformar o Joséfo, esse historiador respeitado, numa testemunha a favor da teologia cristã. Uma espécie de otimização para fins de defesa da fé. Faz sentido, mas essa teoria sempre me pareceu ter um furo. Se um escriba quisesse melhorar o texto, por que deixar qualquer ambiguidade? Por que não ir com tudo e fazer o Joséfo soar como um convertido? Isso me faz pensar se o problema não está no texto em si, mas na nossa leitura dele. Essa é exatamente a questão que abriu uma nova frente de pesquisa. A proposta, que tem ganhado muita força, é que o texto é, na essência, autêntico. Mas as traduções que o popularizaram ao longo dos séculos é que falharam em capturar a nuance, a ambiguidade do grego original de Joséfo. A chave não seria falsificação, mas má interpretação. Então a gente está falando de palavras que podem significar mais de uma coisa e que foram traduzidas da forma mais, digamos, cristã possível? Exatamente. Vamos pegar a frase mais forte. Ele era o Cristo. Acontece que as traduções mais antigas que a gente tem do texto de Joséfo, uma para o latim, feita por Jerônimo, e uma versão em siríaco, não dizem isso. Elas traduzem como acreditava-se que ele era o Cristo, ou dizia-se que ele era o Cristo. Ah, isso muda tudo.
deixa de ser uma confissão de fé dele e passa a ser um relato sobre a crença de um grupo. Ele está agindo como um historiador, não como um teólogo. Precisamente. E o mesmo padrão se repete com os tais feitos milagrosos. A palavra grega que Josefo usa aqui é paradoxa. Para a gente hoje, paradoxo é uma contradição, mas no grego da época, o termo significava atos chocantes, estranhos, surpreendentes, até paranormais. Não era um termo positivo como o milagre é para a gente. E ele usa essa palavra em outros lugares, para a gente ter uma ideia do que ele queria dizer. Sim, e de uma forma muito, muito reveladora. Em outra parte da obra dele, Josefo usa a mesmíssima palavra, paradoxa, para descrever os feitos dos mágicos do faraó contra Moisés, lá no livro do Êxodo. Ora, nenhum autor judeu consideraria os atos dos mágicos do faraó como milagres divinos. Eram, na melhor das hipóteses, truques, ou feitiçaria. Ao usar paradoxa para Jesus, Josefo está, no mínimo, sendo ambíguo. Talvez até insinuando uma suspeita sobre a origem desse poder, entende? Certo. E sobre a ressurreição? Aquela frase de que ele apareceu a eles vivo. O verbo grego aqui é phainon. E, sim, ele pode significar aparecer como numa aparição física, mas um dos seus significados mais comuns é parecer, ter aparência de. Uma análise de como Josefo usa esse verbo em outras partes da obra dele mostra que a tradução mais provável, mais consistente com o estilo dele, é pareceu a eles que estava vivo. De novo, ele está relatando a percepção, a crença dos discípulos, não afirmando um fato objetivo. Que fascinante! Mas por que tradutores posteriores como Jerônimo, que era um grande erudito, escolheriam a versão mais forte, a da aparição literal? Tinha uma agenda aí? Sem dúvida. Jerônimo estava traduzindo no final do século IV, uma época em que o cristianismo já era a religião oficial do império. A prioridade era a defesa da fé. Usar um historiador judeu respeitado como Josefo para validar as afirmações do cristianismo era uma ferramenta muito poderosa. A nuance do historiador cético não era útil para eles, entende? A certeza do testemunho era. Eles não estavam necessariamente falsificando, mas escolhendo, entre as possibilidades, a que melhor serviu ao propósito deles. E tem mais uma frase intrigante, aquela que diz, se é que se pode chamá-lo de homem, que sempre foi vista como um elogio, uma sugestão de que Jesus era divino. E o que a pesquisa recente descobriu é que essa interpretação pode estar completamente invertida. Na escrita grega daquele período, essa expressão era usada muitas vezes de forma pejorativa. Era um jeito de diminuir alguém, de sugerir que os costumes da pessoa eram tão estranhos que eram menos que humanos. Um escriba cristão, para quem a plena humanidade de Jesus era um dogma, jamais teria inserido uma frase que pudesse ser lida de forma tão negativa. Então o que surge aqui é um retrato muito mais complexo. Um texto que, quando lido no grego original e no contexto do estilo de Josefo, parece ser de um autor neutro, talvez até um pouco desdenhoso, não de um admirador. Isso muda completamente o jogo. Certo, então a análise das palavras sugere que o texto é de um observador externo, talvez até cético. Mas isso levanta outra questão. Como Josefo saberia de qualquer um desses detalhes? Ele estava só registrando rumores que circulavam décadas depois. Longe disso. E aqui que a investigação fica ainda mais surpreendente. Josefo nos dá uma pista crucial no próprio texto. Quando ele fala sobre quem condenou Jesus, ele diz que os primeiros homens entre nós o acusaram. Essa expressão entre nós, no estilo do Josefo, quase sempre indica conhecimento pessoal, contato íntimo. Ele não está falando de forma genérica sobre os líderes judeus. Ele está sugerindo que conhecia pessoalmente algumas dessas pessoas. Peraí, vamos com calma nisso. O chefe militar de Josefo, o homem que dava ordens a ele na guerra, era filho de uma das figuras centrais na condenação de Jesus. Isso não é uma conexão distante, é uma linha direta. Como isso não é mais comentado? É uma conexão chocante e muitas vezes passa despercebida porque os estudiosos de Josefo e os do Novo Testamento nem sempre cruzam suas pesquisas assim tão em detalhe. Mas a lógica é muito forte. A lei judaica da Páscoa exigia que as famílias se reunissem em Jerusalém, na casa do patriarca. Jesus foi preso na noite da Páscoa,
Isso significa que Anás II, o comandante de Josefo, muito provavelmente estava na casa do pai dele, o sumo sacerdote Anás, em Jerusalém, na exata noite em que Jesus foi preso e levado para aquela mesma casa para um interrogatório segundo o Evangelho de João. Ele pode ter sido uma testemunha ocular. Nossa, essa é uma proximidade com os eventos que eu nunca imaginei ser possível a partir de uma fonte externa. E essa era a única conexão dele? Não tem outra, igualmente direta, que envolve o apóstolo Paulo. A gente sabe pelo livro de Atos que o mentor de Paulo foi Gamaliel, o chefe do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. Acontece que Josefo, nos escritos dele, menciona que conhecia pessoalmente e era inimigo político de um homem chamado Simão, que era filho de Gamaliel. E qual era a relação dele com essas famílias? Eram amigos, inimigos? Isso deve ter influenciado como ele recebeu as informações. Exatamente. Com Simão, filho de Gamaliel, era uma rivalidade política aberta. Com Anás II, era uma relação de subordinação militar, muitas vezes tensa. Não estamos falando de conversas amigáveis. Estamos falando de informações coletadas nos corredores do poder, de famílias que tinham todos os motivos para ver Jesus e seu movimento de forma negativa. Gamaliel, como chefe do Sinédrio, teria que ter participado do julgamento de Jesus. O filho dele, Simão, estaria em casa sabendo de toda a movimentação. Anos depois, Josefo tem uma relação direta com esse filho. Quer dizer que as fontes primárias de Josefo sobre Jesus não eram os seguidores de Jesus, mas sim as famílias dos homens que o condenaram. Isso explicaria totalmente o tom neutro, até meio desdenhoso, que a análise linguística revelou. Ele está relatando a versão dos vencedores, por assim dizer. Exatamente. Ele não está escrevendo com base em boatos ou na teologia cristã. Ele está escrevendo com base no que ouviu de suas fontes de primeiríssima mão, fontes da elite de Jerusalém que foram diretamente responsáveis pela execução de Jesus. Ok, então depois de tudo isso, a análise das palavras, as conexões pessoais inacreditáveis, vamos juntar todas as peças. Que novo retrato dessa passagem e do próprio Jesus histórico surge disso? O que surge é que a passagem é muito provavelmente autêntica, mas foi profundamente mal interpretada por séculos. Não é uma confissão de fé. É o relato de um historiador da elite, extremamente bem informado, que se mantém distante, relatando os fatos como ele os ouviu de suas fontes, que eram hostis ao movimento de Jesus. E que fatos seriam esses que agora a gente pode dizer que são confirmados por uma fonte não cristã e de primeiro século? Quando a gente lê o texto com as nuances corretas do grego, Josefo confirma vários fatos centrais. Primeiro, que um homem chamado Jesus existiu e era conhecido como um homem sábio. Segundo, que ele ganhou seguidores, tanto judeus quanto não judeus. Terceiro, que ele era famoso por realizar atos chocantes ou paranormais, os paradoxa. E quarto, que ele foi executado em Jerusalém por crucificação sob a autoridade de Pôncio Pilatos, mas por instigação dos primeiros homens da liderança judaica. E o ponto crucial, o que ele nos diz sobre o que aconteceu depois da morte de Jesus, que é o ponto de origem do cristianismo. Esse é o ponto mais importante. Josefo documenta que os seguidores de Jesus, a quem ele chama de a tribo dos cristãos, imediatamente após a morte dele, não décadas depois, como algumas teorias sugerem. Eles começaram a proclamar que ele havia aparecido a eles vivo novamente no terceiro dia. Ele está registrando de uma fonte externa a origem instantânea e explosiva da crença na ressurreição. E Josefo teve um lugar na primeira fila para ver as consequências dessa crença. Você mencionou que o comandante dele, Anás II, também executou Tiago, o irmão de Jesus. Ele viu em primeira mão que essa não era só uma história que as pessoas contavam, era algo pelo qual estavam dispostas a morrer. Exatamente em 62 d.C., Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, foi julgado e executado por apedrejamento por ordem de ninguém menos que Anás II, o comandante de Josefo. Josefo não só relata esse evento, como o condena como um ato ilegal. Ele conhecia o perseguidor e a vítima. Ele sabia que a crença na ressurreição não era uma fantasia passageira, era um motor de um movimento que persistia.
O que me impressiona nisso tudo não é só a gente ter uma fonte externa sobre Jesus, é a qualidade da fonte. A gente está falando de um historiador que, ao que tudo indica, tinha acesso a informações diretas das famílias que participaram do julgamento. E ele relata não como um crente, mas como um historiador cético. Isso é, do ponto de vista histórico, absolutamente explosivo. Transforma a passagem de um item de curiosidade teológica provavelmente falso para uma das evidências históricas mais importantes que a gente tem sobre as origens do cristianismo. Ela se torna mais sutil, mais complexa e, por isso mesmo, muito mais valiosa. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se Joséfo, que tinha fontes tão próximas aos inimigos de Jesus e que provavelmente compartilhava do ceticismo deles, ainda assim sentiu a necessidade de escrever sobre ele, e de uma forma tão cuidadosa e ambígua, sem poder simplesmente ignorá-lo, o que isso revela sobre a dimensão do impacto que Jesus e seus seguidores causaram em Jerusalém naquela época? Mostra que, mesmo para quem o rejeitava e o condenou, ele era uma figura impossível de se categorizar, ou simplesmente de se esquecer.